Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos contar nossa vinda para cá e os benefícios de vir com visto de estudos. Então pessoal, no vídeo anterior tinha comentado com vocês que eu iria contar como foi a nossa chegada aqui, etc. E a diferença para vocês sentirem como é o tratamento quando você vem como turista, né? E quando você vem com o visto de estudante. Eu vou contar primeiro a minha experiência, que foi uma experiência maior aí, né? Diga-se de passagem. A lá Neto, inclusive. Então, eu saí do Brasil no dia 23, às 11. Cheguei aqui em Portugal, no Porto, às 10h50. Então, assim, peguei uma conexão enorme aí com a Turkish Airlines, que depois, né, esse assunto é um assunto para outro vídeo, para não ficar muito grande, né? Em relação aí à passagem, tal, ou companhia aérea, etc. A Elaine veio pela TAP, então o voo dela foi direto ali, né? E fez conexão em Lisboa. O destino final dela era Porto, mas ela acabou ficando em Lisboa, porque ela tinha um hostel por ali, né? Que é um assunto para outro vídeo também, em questão de hostel, hospedagem, uma dica para vocês aí conseguir valores mais baixos. Porque assim, a minha passagem teve um custo e teve pessoas que estavam comigo no aeroporto que acabaram tendo um valor de passagem com um valor dobrado pela mesma passagem, estando comigo no mesmo voo, e outras pessoas assim que pagaram 5, 6, 7, 8 vezes do valor do seguro viagem ao valor que eu paguei e acharam que estava barato, que na verdade para eles estavam barato porque, enfim, não sabiam a forma aí de pesquisar corretamente e etc. Mas indo para a parte ali da imigração, cheguei ali nas 10h35 no sábado na imigração no Porto. Vai lá eu pra imigração. Quando eu cheguei na fila, não tava muito grande a fila, tinha mais ou menos umas 8 pessoas por aí. Tinha uma atendente do lado esquerdo e uma do lado direito, e eu ali na fila dando uma oradinha, uma risadinha ali para ser atendido pela atendente do lado esquerdo, porque a do lado direito parecia que não tava de tão bom humor assim. Calhou que, obviamente, né, eu fui ser atendido pela atendente do lado direito. Julguei ela pela aparência, né, pela capa do livro, mas no fim ela foi muito gentil, mais do que até eu esperava. Quando eu cheguei na cabinezinha que eles fazem as perguntas, etc., ela me primeiro cumprimentou, boa tarde, etc., e ela me perguntou: o que o senhor veio fazer no meu país? Turismo? E eu prontamente respondi pra ela: não, eu não vim a turismo. Ela fez uma cara na hora que eu dei a resposta pra ela de meio que ué. Então, aqui veio, o senhor veio com visto? E eu também respondi pra ela que não. Eu respondi o seguinte pra ela: eu vim pra cá com o intuito de encontrar minha esposa que está estudando aqui e trazer os restantes das roupas, das coisas que ela precisa, por isso que eu estou com 2 malas de 23 quilos e estou trazendo tudo que ela precisa, porque ela veio em um voo direto, que foi um voo de última hora, porque teve um cancelamento pela Air Europa e ela acabou voando pela TAP, e ela acabou vindo com uma mala de 10 quilos. Aí ela, sim, entendi. Prontamente ela me fez a pergunta: qual é a data de nascimento da senhora Elaine? Aleatoriamente assim. E eu prontamente ia dando um documento pra ela que tinha a data de nascimento. E ela me falou: eu quero que o senhor me diga a data de nascimento. Eu disse pra ela 21, e ela falou assim: o senhor tem algum comprovativo de vínculos com a dona Elaine? Alguma certidão? Alguma coisa que comprove que o senhor realmente é casado com ela? Prontamente eu tinha a certidão de casamento apostilada, apostilamento de AIA. Quem não sabe o que é isso, em um outro vídeo também a gente explica melhor aí. Uma das certificações que você precisa no Brasil, inclusive muito caro para quem mora em São Paulo, né? Cerca de R$ 125 cada folha que você tem que fazer para o seu documento valer internacionalmente. Isso vale aí para certidões e etc. Enfim, não vou me aprofundar muito. Dei a certidão para ela e ela me perguntou: qual foi a data do seu casamento? Ainda bem que eu sou muito bom com datas. Prontamente eu respondi pra ela 15 de maio desse ano. Aí ela falou: estranho, vocês são casados há pouco tempo. Eu falei: sim, mas nós já estamos juntos há muito tempo, desde 2012. Aí ela falou assim: o senhor tem alguma comprovação que comprove que o senhor está junto com a dona Elaine, com a senhora Elaine, por todo esse tempo? E aí eu mostrei as fotos antigas, etc. Ela me permitiu que eu pegasse o telemóvel para mostrar para ela as fotos. E aí ela me disse: o senhor não tem fotos do casamento? E eu mostrei para ela também as fotos do casamento. Até aqui tava tudo tranquilo,
Legal. E aí ela me disse assim: o senhor vai ficar aonde? Vai ir pra Bragança, vai ficar aqui no Porto ou vai pra algum outro lugar? Eu falei assim: não, eu não vou pra Bragança, eu vou pra Lisboa. Aí ela falou: ah, sim, entendi. Mas depois o senhor vai pra Bragança? Eu falei: não, quem vai vir pra cá vai ser a Elaine e ela vai me encontrar em Lisboa. E aí ela me perguntou: o senhor tem a sua hospedagem? Aonde o senhor vai ficar? Eu dei a comprovante de hospedagem pra ela do hostel em Lisboa, que foi um outro hostel que eu me hospedei, mas com um valor bem parecido com o da Elaine, que saiu bem acessível, inclusive o hostel dela. E aí, ok, ela conferiu a questão do documento e etc. E aí ela já me lançou a seguinte pergunta que eu nem esperava, eu nem me atentei a isso, ainda bem que eu já tinha a resposta na ponta da língua. Por que o senhor reservou apenas uma cama, apenas uma vaga, se a dona Elaine vai vir pra cá, a senhora Elaine vai vir pra cá encontrar o senhor? E eu prontamente respondi pra ela. No dia 13 era pra ter começado as aulas, não começaram, adiaram pro dia 27. Então assim, eu cheguei no dia 25, não sabíamos quando ela poderia vir pra cá, porque nós não sabemos se realmente vai começar no dia 27 ou vai ser adiado. Então nós preferimos reservar somente a minha estadia e depois pegar a estadia dela, porque aí a gente não perderia nenhum valor em relação ao alojamento, nenhuma diária. Então a gente vai esperar para ver como é que vai ser em relação ao IPV, para depois a gente reservar. Lancei essa resposta aí lá na hora, assim, porque literalmente ela me pegou de saia muito justa, porque assim, se eu não tivesse bem calmo e já seguro das coisas que eu já sabia, eu tinha literalmente gaguejado, mas eu tava bem assim, bem clean do clean mesmo. Então eu tive prontamente a resposta pra ela. Inclusive nas outras perguntas, em relação ao casamento, a datas, são assim, foram várias perguntas que não são perguntas comuns, que eles normalmente não perguntam para outras pessoas, mas vocês viram que eu não falei que vim como turista, meio que foi como reunião familiar, mas como as fronteiras estão abertas, não foi preciso pedir nenhuma documentação, dar nenhum encaminhamento por conta disso. Mas, na teoria, eu disse pra ela, eu não vou fazer nada em relação a turismo, turistar, enfim. A minha base de vir foi como turista, mas eu não vou realizar nada. Tanto que ela não me fez nenhuma pergunta em relação a roteiro, ponto turístico, nada que eu ia conhecer nem nada. Depois dessa pergunta que eu respondi, etc., ela me perguntou: quanto o senhor trouxe em espécie, em dinheiro, em euro? Eu falei o valor que eu estava trazendo e ia tirando pra fora pra mostrar. Ela me disse: não é necessário, não precisa mostrar nada. Após isso, que ela perguntou da estadia e etc., ok? Ela foi lá pra trás da porta quando eles entram pra cabine, demorou um pouquinho, foi fazer alguma coisa e aí ela voltou. Ela perguntou novamente em relação à confirmação da estadia, tudo certinho, do hostel, se estava pago, pediu o comprovante do pagamento, que ela não tinha pedido da primeira vez, e fez a seguinte pergunta: o senhor já fez a compra da passagem para Lisboa? E eu falei: não fiz. E ela perguntou o porquê. Eu disse: eu não sabia quanto tempo eu ia demorar aqui, então achei por melhor esperar para comprar após eu sair daqui, para não correr o risco de atrasar, acontecer algum problema. Ela falou: não, realmente, ok, bem pensado. Deu mais umas analisadas, olhou, ok, a gente continuou conversando algumas coisinhas em paralelo, tudo ok. Ela perguntou algumas coisas a mais da Elaine, curso que a Elaine estava estudando, se ela estava no IPB, quando é que ela veio, que foi no dia 7, diferente de mim que vim no dia 23, cheguei no dia 25, ela veio no dia 6 e chegou no dia 7, que a gente veio separado, enfim, pelo planejamento nosso mesmo que estava de calhar assim. No intuito, era pra mim ficar do dia 25 ao dia 30, ela também me perguntou os dias que eu iria ficar, quanto tempo eu tinha de reserva. Realmente era pra mim ficar do dia 25 ao dia 30, mas acabou calhando aí de os planos melhorarem em vários quesitos, e aí eu acabei não precisando retornar. E também calhou de ter uma melhora em relação à marcação do agrupamento familiar. Então, eu acabei ficando por cá e não retornei no dia 30, né? No final, ela carimbou o passaporte, desejou boa sorte, deu as boas-vindas ao país dela. Espero que aproveite a estadia no meu país e por aí foi só. Mas assim, todo esse processo que teve comigo, já em relação a Elaine, como ela vai contar pra vocês, foi totalmente diferente por conta somente de um detalhe, o visto. Exatamente. No visto, né, ele vem a data que a partir de que dia você pode entrar no país. Você tem até 120 dias para entrar no país. No meu passaporte vem a data do dia 1.
de setembro. Do Então, dia a 1 gente... ao dia 30 de dezembro, né? Do dia 1 de Isso. setembro ao dia 30 de dezembro. Isso. Aí, como a gente tava naquela que a aula ia começar, as aulas iam começar ou dia 13 ou após, a gente queria chegar o mais antes possível para me fazer as aulas certinho. Porém, a gente comprou uma passagem pela... Da Air Europa. Isso. Que acabou sendo cancelada, foi adiantada para o dia 30, e aí a gente ligou lá, tentou fazer o reagendamento e eles queriam oferecer uma passagem para o dia 27, ou seja, para depois ainda do dia que eu vim, né? Mas nessa altura a gente ainda não sabia. E aí o que acabou acontecendo? A gente acabou comprando uma passagem para TAP Última hora, né? de última hora, e por isso que só veio a mala de 10 quilos, inclusive. Nota, eu tive que vir com uma passagem de ida e volta, e a Elaine foi só com uma passagem de ida. E ela pediu pra também, que eu esqueci de contar, pra ver a passagem de volta também. Então assim, já começa por aí. Se você vir com visto, você pode vir com uma passagem só de ida. Já é uma economia enorme. Praticamente já paga o valor que você gasta com visto integralmente. Aí eu acabei vindo pela TAP, né? O meu voo foi dia 6 de setembro, no aeroporto de Guarulhos. Desembarquei em Lisboa, dia 7 de setembro. A fila estava muito grande na imigração, porém foi rápido. Apesar de estar grande, foi rápido até chegar a minha vez. Chegou a minha vez, eu apresentei o passaporte, a pessoa foi super gentil, né? Olhou o passaporte, falou o que eu vim fazer no país, eu falei que eu vim estudar. Aí ela falou, você veio estudar no Porto? E eu falei, não, vim estudar em Bragança. Aí ela carimbou, simplesmente carimbou, seja bem-vinda. Foi isso. Então, todas as perguntas, comprovante, seguro e etc. Eu esqueci de comentar aqui, assim, eu tinha o seguro viagem, mas foi um dos únicos documentos que ela não pediu. Mas não porque eu acho que ela não pediu, porque, enfim, acho que ela fez tantas perguntas e perguntou tantas coisas e foi tantas coisas que ela fez, que ela acabou esquecendo do seguro viagem. Mas é uma outra coisa que é necessária. E assim, a Elaine não teve nenhum seguro viagem. A única coisa que ela tinha era simplesmente a estadia, porque ela ia ficar em um hostel em Lisboa, enquanto a gente não tinha ainda avistado, na verdade a gente até já tinha avistado moradia por Bragança, por aqui, só que a gente preferiu fazer tudo pessoalmente, pelo menos eu ou ela, visualizar tudo certinho, deixar tudo bonitinho. Mas assim, vocês veem que a diferença é gritante para quem vem como turista e uma pessoa que vem como estudante. Assim, em questão de valores, vocês acham que às vezes vai ser um custo maior, mas na verdade o custo é bem menor. E se eu tivesse vindo com a Elaine, no mesmo voo que ela, junto, eu não precisava passar por nada disso, porque eu viria como um agrupamento familiar, tranquilamente, e as perguntas iam ser feitas das mesmas maneiras que foram feitas para elas, e a gente ia junto e etc. A única diferença que ia fazer, quem é ele? Ah, é o meu marido. O que ele veio fazer? Ele veio junto comigo, ele é meu cônjuge, ele veio para agrupamento familiar. E era só isso que ia acontecer. E aí vocês veem, tudo que vocês perdem aí em relação, né, ter que passar por essa questão da imigração, que na verdade ali, no meu caso, eu disse a verdade 100%, que era o nosso planejamento. Só que quem vem como turista, como várias pessoas que vieram, inclusive estavam no aeroporto, na hora que foi feito essas perguntas, eles mentiram, porque eles não estavam vindo como turismo. Entendeu? Acabaram, né, falando que estavam vindo como turismo, que iam ficar e etc. Mas na verdade não, eles estavam vindo para aplicar artigo 88 e 89, não que seja legal. Mas você já começa com o pé esquerdo, porque você não passa 100% realmente do que você vai fazer. Falar ali que você tá vindo por uma outra ocasião, que na verdade você não está vindo por visto. A pessoa fica nervosa e entra numa saia justa, aí sai pior do que entrou. Exatamente. Aí o que acontece em relação à deportação? E aí você esperou tanto tempo para aquele momento de fazer imigração, e aí você acaba voltando precocemente, justamente porque você preferiu a saída mais fácil, que na verdade é só mais fácil porque você não conheceu as outras saídas, porque você às vezes não buscou pesquisar as outras saídas, entendeu? Porque assim, todo esse tempo de pandemia que teve, foi o tempo perfeito que as fronteiras ficaram fechadas para você fazer o planejamento para você vir. Porque olha só, o nosso planejamento começou em outubro de 2020. Quando é que abriu nossas fronteiras para turismo? Em setembro. E quando que a gente viajou? Em setembro. Então assim, a gente acabou não perdendo nada, a gente não dependia de fronteira abrir ou não precisou ficar aquela ansiedade de abre a fronteira, fecha a fronteira, abre a fronteira.
fronteira, fecha a fronteira, porque pra nós era irrelevante, porque assim, se eu não tivesse vindo depois com as fronteiras fechadas, eu tinha pedido reunião familiar, tinha pedido visto de reagrupamento familiar também, que era uma possibilidade, que era um visto especial pra época que a fronteira estava fechada pra quem era cônjuge direto de quem era portador de visto ou residência, então pra mim ia ser irrelevante, entendeu? Só que facilitou um pouquinho, porque a gente não teve que fazer esse processo da reunião e nem do agrupamento do visto e pôde vir direto eu como turista, entre aspas. Mas assim, quem estava pretendendo vir pra cá teve que passar por todo esse rebuliço, toda essa ansiedade, e se tivesse aplicado o visto de estudante, teria vindo tranquilo, sem ter passado nenhum problema, nenhum perrengue, não ter mentido na imigração, porque ela simplesmente disse 100% a verdade, não precisou omitir nada, falar nada, nada de diferente, e é isso, entendeu? Então assim, o que a gente quer mesmo passar pra vocês é descomplicar essa questão em relação de visto, pra vocês deixarem um pouco de lado essa opção, que é uma opção que é a mais, assim, rápida, entre aspas, mas na verdade não é a opção que é correta para quem quer fazer uma imigração. Começar a imigração mesmo como uma imigração e não falar que você tá vindo a turismo, entendeu? Porque você já começa ali entrando num país novo, numa vida nova, com uma mentira ou com uma omissão. Para nós, assim, não estamos falando, ai meu Deus, viemos com vistos, nós somos especial, os melhores, assim, não. É uma coisa que todas as pessoas conseguem fazer, assim. Quem tá vindo para fazer uma imigração consegue sim tirar visto de estudante, porque não são valores exorbitantes e não é essa comprovação toda de valores de 12 salários que não sei o que tem que ir lá na conta 50 mil, 60 mil reais que tem que ir lá para comprovar. Não tem nada dessa façanha toda, entende? Então é mais ou menos isso que a gente quer passar para vocês, né? Pra gente descomplicar aí, como várias outras pessoas e youtubers novos que estão surgindo agora, tentando descomplicar essas coisas, né? Porque assim, muitos youtubers e muitas pessoas já vieram pra cá e querem que vocês não venham. Ou querem simplesmente que vocês venham a ferro e fogo, muitas das vezes para vender passagem aérea, né? Assim, dando já aquelas tocadas no primeiro e já no segundo vídeo também. E no final, eles simplesmente querem que vocês venham para vender serviço, para vender as coisas, e não falam para vocês que vocês podem vir de uma forma melhor, pelo menos, para sem passar aquele perrengue todo de tanto tempo de espera. E assim, vocês conseguem fazer sozinhos. Não é nada impossível, não é nada difícil. Às vezes é bom você ter um norte assim para você sair do zero? Sim, mas não, a gente fez literalmente 99,9% sozinho. Entendeu? Só no início assim que a gente teve um norte, mas foi aquele norte assim, sabe? Que parecia sul de tão longe que tava. E o restante foi tudo pesquisa e a gente foi correndo atrás das coisas passo a passo, esperando um planejamento aí de quase um ano. Na verdade, foi um ano porque a gente começou em outubro, setembro, agosto ali mais ou menos de 2020. Não é que, na verdade, não é que a gente começou. A gente estava pautando possibilidades, mas quando a gente bateu o martelo assim, isso, foi ali mais ou menos setembro de 2020 que a gente pautou. A gente vai mesmo para lá. E em novembro para dezembro que a gente pautou. Realmente vamos com visto de estudante pra gente não ficar dependendo de fronteira. Bom, pro vídeo não ficar muito grande, que na verdade ele já tá, a gente vai encerrar por aqui. Nos próximos vídeos a gente conta mais aí detalhes em relação à questão do que dá direito à residência, em relação ao visto, quais cursos assim tem a disponibilidade maior de vagas até, corte talvez um pouco menor, enfim. Tem tantos assuntos que a gente tem para abordar em vídeos, são tantas coisas para falar que a gente tá meio até perdido, né? Vamos dar uma organizada para ver quais assuntos. Se vocês puderem ajudar também aqui embaixo, pedindo algum conteúdo em específico sobre alguma coisa em relação a como se escreve, como entra no portal para verificar, para ver vagas, etc. E até pelo Instagram também, que o nosso editor vai deixar aqui embaixo, que é @voandocomáguia1. Se vocês quiserem fazer pergunta pelo direct lá, a gente desde agora, e assim, enquanto a gente continuar com esse canal, a gente vai fazer igual um outro canal que a gente segue também, o Casal Buscapé, que ajudou muito na nossa imigração, respondendo todos pelo Instagram. Agora a gente vai conseguir responder bem rápido. No futuro, esperamos que a gente não consiga responder tão rápido assim pela quantidade de mensagens. Já logo nesse vídeo eu vou deixar para vocês alguns canais que a gente, assim, foi essencial para nossa imigração,
Primeiro, o casal Buscapé, assim, maravilhosos, fora de série. Assim, ajudou desde o início, a gente acompanha eles, assim, desde o início lá de outubro, setembro de 2020. Todos os vídeos, assim, literalmente a gente foi a primeira doação também na primeira live que eles fizeram no YouTube, assim, acompanha eles até hoje e, assim, ajudou demais. Um segundo canal que ajudou também desde o início, desde quando ele tinha 2.000 para menos seguidores, acho que era 1983 para ser mais exato, foi o Dan do Portugaiando, assim, cara, humilde demais, maravilhoso, sempre ajudou, assim, sempre disponível. Agora tá com mais de 100 mil inscritos, tem um cara super humilde, outro canal que a gente super indica pra vocês também. E o terceiro é o Tio Maia com Portugal Diário, outra pessoa também, assim, que 100% para ajudar na imigração de vocês, para dar o norte. E por último, que assim, que é um canal que foi em relação a estudo, que a gente também teve um bom norte em relação à imigração, ao visto e tal, e as outras coisas, que foi o Silvas Trips. Então, foi os 4 canais, assim, que ajudou pra caramba a gente em relação à imigração e as informações que a gente, né, assim, pautou com o melhor perto de mais ser sensato em relação às coisas pra gente. Mas por isso é só, então qualquer dúvida, qualquer coisa deixa aqui embaixo ou vai lá no direct do Instagram que é ainda melhor, mais rápido pra gente responder. E é isso então, pessoal. Até já. Obrigada. Obrigado pela atenção, viu? Tchau, tchau.